Pelo amor de Deus, não me deixe! O soluço agonizante de uma das gêmeas ecoou na escuridão da estrada deserta, cortando o coração gélido da viúva. Com as mãos trêmulas e o rosto banhado em lágrimas de culpa e desespero, ela depositou os 2 pequenos pacotes febris na beira do asfalto quente. Seus corações batiam descompassados, o ar rarefeito e o tremor da febre consumiam as frágeis vidas. Um último olhar, um grito abafado, e ela acelerou, deixando para trás o choro que se misturava ao vento. Mas no silêncio que se seguiu, um rugido grave e inesperado rasgou a noite. E o que emergiu das sombras mudaria para sempre o destino daquelas crianças. O rugido grave e inesperado que rasgou a noite não era de ameaça, mas de uma presença imponente que se revelava sob a luz prateada da lua. Das sombras da mata emergiu um leão majestoso, sua juba dourada balançando suavemente ao vento. Seus olhos de âmbar profundo fixaram-se nos 2 pequenos pacotes que choramingavam à beira da estrada. Não havia ferocidade em seu olhar, apenas uma curiosidade ancestral, quase uma compaixão que desafiava a lógica humana. Maria e Sofia, frágeis e febris, sentiram a vibração do chão com cada passo pesado do animal. O choro, antes desesperado, diminuiu para soluços assustados enquanto a enorme criatura se aproximava lenta e deliberadamente. O leão parou a poucos palmos das recém-nascidas. Abaixou a cabeça, farejando o ar com delicadeza surpreendente, como se temesse assustá-las. Seus bigodes roçaram o tecido fino que as envolvia. Um calor emanava de seu corpo colossal, que de alguma forma parecia combater o frio cortante da noite e a febre que consumia as meninas. Ele deitou-se ao lado delas, formando uma barreira protetora contra o mundo hostil. Seu corpo robusto, um escudo de pelo e músculo, afastava o vento e qualquer outra criatura que pudesse se aventurar por ali. As pequenas mãos de Maria, em um gesto instintivo, estenderam-se e tocaram o pelo macio e quente do flanco do leão. Sofia, ainda mais fraca, aninhou-se mais perto do calor, seu choro transformando-se em um gemido de alívio. A noite avançou e o leão permaneceu vigilante, seus olhos brilhando na escuridão, varrendo a paisagem. Não dormiu. Cada ruído da floresta, cada sombra movediça, era detectado e repelido por sua mera presença. A febre das gêmeas, embora ainda presente, parecia menos opressiva sob a proteção inesperada. O milagre daquela noite não estava apenas na ausência de perigo, mas na conexão silenciosa que se formava entre a natureza selvagem e a mais pura inocência humana. Ao longe, Ana dirigia, o coração pesado, mas a mente lutando para justificar sua decisão. Cada quilômetro a afastava mais, mas não do eco dos choros que pareciam perseguir sua consciência. Ela apertava o volante, os nós dos dedos brancos, tentando afastar a imagem das filhas, mas a culpa já começava a corroer sua alma endurecida. Com os primeiros raios de sol pintando o céu de tons rosados e dourados, o leão se levantou. Com a delicadeza demonstrada, ele empurrou suavemente os pequenos corpos das gêmeas com o focinho, incentivando-as a se moverem. Maria e Sofia, ainda sonolentas e enfraquecidas, mas visivelmente mais calmas, emitiram pequenos sons. O leão, então, começou a andar lentamente, olhando para trás a cada poucos passos, como se as guiasse. Ele não podia carregá-las, mas com paciência e toques gentis, ele as empurrava e esperava, direcionando-as para um caminho menos visível, que levava à entrada de uma clareira, e dali ao vilarejo. A cada metro, a esperança de um novo amanhecer para as meninas se tornava mais real. Não demorou muito para que o som de vozes humanas começasse a se fazer ouvir. Um grupo de aldeões, que saíra cedo para trabalhar na lavoura, notou uma movimentação incomum. Um deles, um senhor de cabelos brancos chamado Joaquim, que sempre madrugava, foi o primeiro a avistar a cena inacreditável.
Seus olhos arregalaram-se e ele levou as mãos à boca, incapaz de proferir uma palavra. Ali, à entrada do vilarejo, um leão imponente estava deitado calmamente ao lado de dois pequenos embrulhos. Ao se aproximar com cautela, o coração de Joaquim disparou. Eram bebês, duas recém-nascidas, dormindo serenamente, protegidas pelo calor de um animal selvagem que por algum motivo as havia levado até ali. A notícia se espalhou como um incêndio. E logo a pequena comunidade estava em alvoroço, testemunhando a cena que desafiava toda a compreensão. A bondade inesperada da natureza selvagem havia se manifestado de uma forma que ninguém jamais poderia ter imaginado. O burburinho se transformou em um coro de exclamações chocadas e sussurros de admiração. As mãos de Joaquim tremiam enquanto ele apontava para a cena, seus olhos marejados. Mais e mais aldeões se aproximavam, atraídos pelo clamor, formando um semicírculo hesitante. Mulheres com cestas de pão, homens com ferramentas, crianças curiosas espiando, todos paralisados pela visão. O leão, majestoso e sereno, parecia ciente da comoção, mas não demonstrava medo. Ele apenas observava, seus olhos de âmbar fixos nos rostos atônitos. Uma mulher de cabelos grisalhos e olhar gentil, chamada Elara, a parteira do vilarejo, abriu caminho pela multidão. Seu coração apertou ao ver os dois pequenos embrulhos. Com passos lentos, ela se aproximou do leão e dos bebês. A comunidade prendeu a respiração. O leão, como se compreendesse a intenção pura de Elara, levantou-se com dignidade. Seus olhos encontraram os dela por um instante, um entendimento tácito. Então, sem um rugido ou gesto brusco, ele se virou e caminhou lentamente de volta para a mata, desaparecendo entre as árvores, tão misteriosamente quanto havia surgido. Deixou para trás um rastro de admiração e uma história para gerações. Com a partida do leão, a tensão se dissipou, substituída por urgência. Elara ajoelhou-se ao lado das gêmeas, suas mãos experientes tocando as pequenas testas febris. "Estão quentes, muito quentes", murmurou ela, a voz embargada. "Mas vivas, graças a Deus." Joaquim e outros homens rapidamente improvisaram uma maca com galhos e panos, enquanto as mulheres se apressavam em oferecer cobertores e água. Maria e Sofia, embora pálidas e enfraquecidas, pareciam ter passado a pior parte da noite, seu sono agora mais tranquilo, um resquício da proteção do leão. A notícia de que as crianças haviam sido abandonadas e não perdidas começou a se espalhar, gerando uma onda de indignação e tristeza. Quem seria capaz de tal crueldade? Os rostos dos aldeões, antes cheios de espanto, agora carregavam uma sombra de dor e revolta. Elara, com as gêmeas cuidadosamente aninhadas em seus braços, olhou para a multidão. "Não vamos questionar agora. Vamos cuidar delas. Elas precisam de calor, de alimento e de muito amor." A comunidade, unida por altruísmo e justiça, concordou em silêncio, cada um se sentindo responsável por aquelas vidas inocentes. Enquanto isso, a quilômetros de distância, Ana dirigia sem rumo, a mente um turbilhão. A imagem das filhas, pequenas e frágeis, queimava em sua retina. Cada curva da estrada parecia levá-la mais fundo em um abismo de culpa. O silêncio do carro, antes um alívio, agora era ensurdecedor, preenchido pelos ecos dos choros que ela tentava silenciar. Seus dedos, antes brancos de tanto apertar o volante, agora tremiam incontrolavelmente. Uma pontada aguda no peito, mais forte que a dor financeira, começou a corroer sua determinação. Ela havia imaginado liberdade, mas encontrara apenas uma prisão de remorso. O sol da manhã, que para os aldeões trazia esperança, para Ana era um lembrete cruel da escuridão de sua alma. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, uma premonição sombria de que seu ato desumano não ficaria impune e que o destino, de alguma forma, a faria pagar um preço muito alto.
O peso de sua decisão, que ela pensava ter deixado para trás, agora a acompanhava, mais pesado do que nunca. O peso de sua decisão, que pensava ter deixado para trás, agora a acompanhava, mais pesado do que nunca. Ana sentia o estômago revirar, uma sensação de vazio misturada a uma acidez corrosiva. A paisagem que passava pela janela do carro, antes indiferente, agora parecia zombar de sua fuga. Cada árvore, cada campo verde, cada casa distante parecia observá-la, julgá-la. Ela apertou os olhos, tentando afastar as lágrimas que teimavam em brotar, mas a imagem dos rostinhos pálidos de Maria e Sofia, com os olhos fechados pela febre, persistia. Eu não tinha escolha. Sussurrava para si mesma, a voz rouca, buscando uma justificativa que já não encontrava eco em seu próprio coração. A liberdade que tanto almejava era, na verdade, um fardo ainda maior e mais pesado. No vilarejo, a casa de Elara tornou-se um refúgio de esperança. As gêmeas, Maria e Sofia, estavam agora limpas, aquecidas e alimentadas com leite de cabra, doado por uma vizinha. Elara, com a ajuda de outras mulheres, cuidava delas com uma devoção que transcendia laços de sangue. Os rostinhos, antes tão marcados pela febre e pelo abandono, começavam a recuperar um pouco de cor e viço. São tão pequenas, tão indefesas, lamentava Elara, acariciando os cabelos finos de Sofia. Como alguém pôde fazer isso? A pergunta pairava no ar, sem resposta, mas com um peso de indignação que unia a todos. Joaquim, sentado à mesa da cozinha de Elara, esfregava as mãos enrugadas. Precisamos encontrar a mãe delas, Elara, não para julgá-la, mas para entender, e para que ela saiba que suas filhas estão vivas. A ideia de buscar a responsável, inicialmente um sussurro, ganhava força. A comunidade, embora chocada, sentia um profundo senso de justiça e compaixão. Eles não queriam punir, mas compreender a dor por trás do ato e, talvez, oferecer ajuda. A notícia do abandono e do resgate milagroso pelo leão já havia chegado aos ouvidos das autoridades locais e uma investigação discreta começava. Ana, alheia à mobilização no vilarejo, sentia a pressão aumentar. Ela parou o carro em um posto de gasolina à beira da estrada, os olhos fixos no próprio reflexo turvo no espelho retrovisor. O rosto estava marcado, os olhos inchados. Ela parecia anos mais velha do que realmente era. Ao ligar o rádio, uma notícia local chamou sua atenção, fazendo seu coração pular. Gêmeas recém-nascidas encontradas em condições misteriosas, protegidas por um animal selvagem, próximo ao vilarejo de Vale Verde. A comunidade se mobiliza para encontrar a mãe das crianças. O ar faltou em seus pulmões. Vale Verde era o vilarejo mais próximo de onde as havia deixado. O pânico a dominou. Não havia escapatória. A premonição sombria se concretizava. Ela não era livre. Estava presa em uma teia de decisões. O medo de ser descoberta, de enfrentar o olhar de condenação de estranhos, de ser confrontada com a prova viva de sua crueldade, era quase insuportável. Seus pensamentos se atropelavam. Fugir mais longe? Voltar? O que seria pior? A vergonha pública ou a culpa que a corroía por dentro? Ela fechou os olhos, as mãos apertando o volante com tanta força que os dedos doíam. O desespero financeiro, que antes justificava seu ato, agora parecia insignificante diante da montanha de remorso que a esmagava. No vilarejo, Elara embalava Maria, que abria os pequenos olhos azuis pela primeira vez, fixando-os no rosto gentil da parteira. Um sorriso fraco surgiu nos lábios da bebê, um raio de luz na escuridão. Você é uma guerreira, minha pequena, sussurrou Elara, sentindo uma conexão profunda com a criança. A comunidade, por sua vez, já se organizava para garantir que as gêmeas tivessem o necessário. Roupas, fraldas, mais leite, uma corrente de solidariedade se formava.
mostrando a força da conexão humana em face da adversidade. A busca pela mãe continuava, não com raiva, mas com uma esperança silenciosa de que a verdade pudesse, de alguma forma, trazer cura a todos os envolvidos. Ana, sem saber, estava prestes a ser puxada de volta para o epicentro de sua própria tragédia. O peso de sua decisão, que pensava ter deixado para trás, agora a acompanhava mais pesado do que nunca. Ana sentia o estômago revirar, uma sensação de vazio misturada a uma acidez corrosiva. A paisagem que passava pela janela do carro, antes indiferente, agora parecia zombar de sua fuga. Cada árvore, cada campo verde, cada casa distante parecia observá-la, julgá-la. Ela apertou os olhos, tentando afastar as lágrimas que teimavam em brotar, mas a imagem dos rostinhos pálidos de Maria e Sofia, com os olhos fechados pela febre, persistia. Eu não tinha escolha, sussurrava para si mesma, a voz rouca, buscando uma justificativa que já não encontrava eco em seu próprio coração. A liberdade que tanto almejava era, na verdade, um fardo ainda maior e mais pesado. No vilarejo, a casa de Elara tornou-se um refúgio de esperança. As gêmeas, Maria e Sofia, estavam agora limpas, aquecidas e alimentadas com leite de cabra, doado por uma vizinha. Elara, com a ajuda de outras mulheres, cuidava delas com uma devoção que transcendia laços de sangue. Os rostinhos, antes tão marcados pela febre e pelo abandono, começavam a recuperar um pouco de cor e viço. São tão pequenas, tão indefesas, lamentava Elara, acariciando os cabelos finos de Sofia. Como alguém pôde fazer isso? A pergunta pairava no ar, sem resposta, mas com um peso de indignação que unia a todos. Joaquim, sentado à mesa da cozinha de Elara, esfregava as mãos enrugadas. Precisamos encontrar a mãe delas, Elara. Não para julgá-la, mas para entender, e para que ela saiba que suas filhas estão vivas. A ideia de buscar a responsável, inicialmente um sussurro, ganhava força. A comunidade, embora chocada, sentia um profundo senso de justiça e compaixão. Eles não queriam punir, mas compreender a dor por trás do ato e, talvez, oferecer ajuda. A notícia do abandono e do resgate milagroso pelo leão já havia chegado aos ouvidos das autoridades locais, e uma investigação discreta começava. Ana, alheia à mobilização no vilarejo, sentia a pressão aumentar. Ela parou o carro em um posto de gasolina à beira da estrada, os olhos fixos no próprio reflexo turvo no espelho retrovisor. O rosto estava marcado, os olhos inchados. Ela parecia anos mais velha do que realmente era. Ao ligar o rádio, uma notícia local chamou sua atenção, fazendo seu coração pular. Gêmeas recém-nascidas, encontradas em condições misteriosas, protegidas por um animal selvagem, próximo ao vilarejo de Vale Verde. A comunidade se mobiliza para encontrar a mãe das crianças. O ar faltou em seus pulmões. Vale Verde era o vilarejo mais próximo de onde as havia deixado. O pânico a dominou. Não havia escapatória. A premonição sombria se concretizava. Ela não era livre. Estava presa em uma teia de decisões. O medo de ser descoberta, de enfrentar o olhar de condenação de estranhos, de ser confrontada com a prova viva de sua crueldade, era quase insuportável. Seus pensamentos se atropelavam. Fugir mais longe? Voltar? O que seria pior? A vergonha pública ou a culpa que a corroía por dentro? Ela fechou os olhos, as mãos apertando o volante com tanta força que os dedos doíam. O desespero financeiro, que antes justificava seu ato, agora parecia insignificante diante da montanha de remorso que a esmagava. No vilarejo, Elara embalava Maria, que abria os pequenos olhos azuis pela primeira vez, fixando-os no rosto gentil da parteira. Um sorriso fraco surgiu nos lábios da bebê, um raio de luz na escuridão.
Você é uma guerreira, minha pequena, sussurrou Elara, sentindo uma conexão profunda com a criança. A comunidade, por sua vez, já se organizava para garantir que as gêmeas tivessem o necessário. Roupas, fraldas, mais leite, uma corrente de solidariedade se formava, mostrando a força da conexão humana em face da adversidade. Um verdadeiro bálsamo. A busca pela mãe continuava não com raiva, mas com uma esperança silenciosa de que a verdade pudesse, de alguma forma, trazer cura a todos os envolvidos. E até mesmo para ela. Ana, sem saber, estava prestes a ser puxada de volta para o epicentro de sua própria tragédia. A notícia no rádio havia sido um choque elétrico, paralisando Ana no assento do carro. As palavras Vale Verde, gêmeas recém-nascidas, animal selvagem e procurando a mãe ecoavam em sua mente como marteladas incessantes. Seus olhos, antes fixos no próprio reflexo turvo, agora se arregalavam, buscando uma fuga que não existia. O ar no carro parecia rarefeito e ela sentia o suor frio escorrer pela nuca, um calafrio que não vinha do vento. A premonição sombria que a havia assaltado momentos antes agora se materializava em um pânico gelado. Não havia mais para onde correr, nem para onde se esconder. A teia de decisões que ela havia tecido, pensando em se libertar, agora a prendia de forma implacável, cada fio apertando mais. O medo de ser descoberta, de enfrentar o olhar de condenação de estranhos, de ser confrontada com a prova viva de sua crueldade, era quase insuportável. Seus pensamentos se atropelavam em uma corrida frenética, fugir mais longe, para uma cidade onde ninguém a conhecesse e ela pudesse recomeçar do zero. Ou voltar, enfrentar o furacão de julgamentos e talvez encontrar um fragmento de paz que sua alma tanto ansiava. A vergonha pública parecia um monstro à espreita, pronto para devorá-la. Mas a culpa que a corroía por dentro era um veneno ainda mais potente e lento. Ela fechou os olhos, as mãos apertando o volante com tanta força que os dedos doíam, os nós brancos e tensos. O desespero financeiro, que antes justificava seu ato, agora parecia insignificante diante da montanha de remorso que a esmagava sem piedade. De repente, a imagem de Maria abrindo os pequenos olhos azuis, fixando-os no rosto gentil de Elara, conforme a notícia havia sutilmente insinuado, ou que sua mente, desesperada por detalhes, havia construído com vívida clareza, surgiu em sua mente. Um sorriso fraco, um raio de luz na escuridão de sua alma. Aquela pequena imagem, um vislumbre de inocência e sobrevivência, foi o ponto de virada. E se houvesse uma chance? Uma chance de redenção, de consertar o que havia quebrado, de reverter o irreparável? A ideia, antes impensável, começou a germinar em seu coração endurecido, abrindo uma pequena fenda para a esperança. Ela não podia mais fugir. Não podia viver com o fantasma daquelas duas vidas que ela havia abandonado, especialmente agora que sabia que estavam vivas e seguras, protegidas pela bondade alheia. Com um suspiro que parecia arrancar a alma, Ana girou a chave na ignição. O motor roncou e ela fez um retorno cuidadoso na estrada deserta, sentindo o carro vibrar sob suas mãos. A cada metro que o carro percorria em direção a Vale Verde, ela sentia uma mistura estranha de terror e uma pontada de esperança, uma dualidade que a dilacerava. O caminho de volta era mais difícil do que o da fuga. Cada quilômetro uma penitência silenciosa, mas era o único que poderia levá-la à verdadeira liberdade, a da consciência limpa e reconciliada. Enquanto Ana se aproximava no vilarejo, a solidariedade se aprofundava a cada hora que passava. Elara e Joaquim, sentados à mesa da cozinha, discutiam os próximos passos com seriedade. Precisamos garantir que a mãe saiba que não a julgaremos, Joaquim, disse Elara, os olhos fixos nas gêmeas que dormiam tranquilamente no quarto ao lado.
que a ajuda aqui, se ela precisar, um ombro amigo para ampará-la. Joaquim assentiu, a testa franzida em preocupação e compaixão. O delegado local disse que a investigação é delicada. Não querem assustá-la. Querem que ela se apresente voluntariamente, que confie em nós. A comunidade estava mobilizada, não apenas para cuidar das meninas, mas para oferecer um porto seguro à mulher que as havia abandonado. Maria e Sofia, alheias à complexidade do mundo adulto e à tempestade que se formava, emitiam pequenos suspiros em seus berços improvisados. Seus rostinhos, embora ainda pálidos, mostravam sinais claros de recuperação, um testemunho silencioso da bondade que as cercava. Elara sorriu, sentindo o calor da conexão humana e a promessa de um futuro. Elas terão uma família, Joaquim. De um jeito ou de outro, elas serão amadas. Ana, por sua vez, sentia o coração bater forte contra as costelas, um tambor incessante de ansiedade e expectativa. As luzes de Vale Verde começavam a aparecer no horizonte, pequenas e cintilantes, como faróis em sua própria escuridão, guiando-a para o desconhecido. O momento da verdade estava próximo, e ela sabia que não poderia mais adiar o inevitável. Ana sentiu o carro rolar lentamente pelas primeiras ruas de Vale Verde. As luzes, antes distantes, agora revelavam casas simples, mas aconchegantes, com pequenos jardins bem cuidados e fumaça subindo das chaminés, um cenário de paz que contrastava brutalmente com a tempestade em seu peito. Seus olhos varriam cada detalhe, buscando um sinal, um rosto familiar, qualquer coisa que pudesse prepará-la para o confronto iminente. O medo era um nó apertado na garganta, mas a curiosidade, uma força recém-despertada, a impulsionava. Ela estacionou o carro um pouco afastado da praça central, sob a sombra de uma grande mangueira, e desligou o motor. O silêncio que se seguiu era pesado, preenchido apenas pelo zumbido distante de vozes e o bater descompassado de seu próprio coração. Ela hesitou, as mãos tremendo no volante, antes de reunir coragem para descer do veículo. Ao sair do carro, o ar fresco da noite a envolveu, mas não aliviou a sensação de asfixia que a dominava por completo. Ela caminhou lentamente, mantendo-se nas sombras, até a beira da praça. Ali, a cena que se desenrolava a atingiu como um raio. Não havia multidões furiosas ou gritos de condenação, como ela havia imaginado em seus piores pesadelos. Em vez disso, um pequeno grupo de aldeões estava reunido em frente à igreja, alguns sentados em bancos de madeira, outros em pé, com velas acesas nas mãos. Elara estava ali, seus cabelos grisalhos reluzindo à luz bruxuleante, e Joaquim, com a cabeça baixa, parecia rezar com fervor. Mas o que mais a chocou foi o tom das vozes que, embora baixas, carregavam uma emoção profunda e sincera. «Que Deus ilumine o coração da mãe», ouviu Elara dizer, a voz embargada, mas firme, ecoando na quietude da noite. «Que ela encontre a paz e a coragem para voltar, não para ser julgada, mas para ser acolhida. Para que saiba que suas filhas estão bem e que há uma comunidade inteira pronta para estender a mão e oferecer apoio». Joaquim levantou a cabeça, os olhos marejados de lágrimas, e acrescentou: «Não sabemos a dor que a levou a isso, mas sabemos que a compaixão é o único caminho. As meninas precisam da mãe e a mãe precisa de nós». Outros aldeões murmuravam em concordância, alguns enxugando lágrimas discretas, outros balançando a cabeça em um gesto de profunda tristeza e compreensão. Ana, escondida na escuridão, sentiu o chão sumir sob seus pés. As palavras de Elara e Joaquim, carregadas de uma humanidade que ela havia esquecido existir, perfuraram sua armadura de ressentimento e desespero. Não havia ódio, apenas uma dor compartilhada e um desejo genuíno de ajudar. A imagem que ela tinha daquele vilarejo, de um lugar de julgamento implacável, desmoronou em um instante. O ponto de virada não foi um evento externo dramático,
mas a revelação da bondade incondicional de estranhos, uma bondade que ela, em sua cegueira, havia negado a si mesma e às suas filhas. As velas acesas pareciam iluminar não apenas a praça, mas os cantos mais escuros e esquecidos de sua própria alma. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto, quente e inesperada. Era uma lágrima de vergonha, sim, mas também de um alívio avassalador. Eles não a odiavam. Eles a compreendiam, ou tentavam compreender sua angústia e seu sofrimento. O peso da culpa, que a esmagava, não desapareceu, mas a perspectiva de enfrentá-lo em um ambiente de acolhimento e não de condenação mudou tudo. Ela apertou as mãos contra o peito, sentindo o coração bater com uma nova intensidade, uma mistura de medo e uma coragem incipiente. O que fazer agora? Revelar-se naquele momento diante de tanta compaixão? Ou esperar, absorver aquela verdade e se preparar para o que viria? O dilema era excruciante. Ela observou por mais alguns minutos, gravando cada rosto, cada expressão de solidariedade. Aquele lugar que ela tanto temia, agora parecia um porto seguro. Com um último olhar para a cena, Ana se virou e caminhou de volta para o carro, mas não para fugir. Ela precisava de um momento, de um fôlego, para processar a magnitude daquele altruísmo. A decisão de voltar era inabalável, mas agora ela sabia que não enfrentaria um tribunal, mas sim uma comunidade de corações abertos. Seu destino estava traçado. Ana sentiu o coração ainda martelar no peito enquanto se sentava novamente no banco do carro. As palavras de Elara e Joaquim, como um bálsamo inesperado, haviam penetrado a crosta de desespero que envolvia sua alma. Não era o ódio que a esperava, mas a compaixão. Uma lágrima escorreu, não de tristeza, mas de uma estranha mistura de alívio e vergonha. Ela havia se preparado para a fúria, para o desprezo, mas não para a bondade. Aquela bondade era mais assustadora, forçando-a a olhar para a escuridão de seu próprio ato com clareza brutal. O silêncio dentro do carro era um convite à introspecção, e ela não podia mais fugir da verdade ou da responsabilidade que a perseguia. As gêmeas estavam vivas, amadas e protegidas por estranhos, e ela, a mãe que as abandonara, estava ali, à beira de uma redenção quase inatingível. Seus dedos, antes crispados no volante, agora se soltavam, traçando padrões invisíveis no estofamento gasto. A imagem de Maria e Sofia, os rostinhos pálidos pela febre, mas agora, segundo a notícia, recuperando o viço e a cor, preencheu sua mente com intensidade. Aquelas vidas que ela havia considerado um fardo insuportável eram agora um milagre. Como poderia ela, que havia sido tão cruel e desumana, merecer a gentileza e o acolhimento daquele vilarejo? A pergunta a atormentava. Ela precisava de um plano, de uma forma de se aproximar, de explicar o inexplicável, sem que sua presença causasse mais dor ou perturbação. Não queria ser a sombra que obscurecia a luz e a esperança que as meninas haviam encontrado. Enquanto isso, na casa de Elara, um burburinho suave preenchia o ambiente acolhedor. As gêmeas dormiam profundamente, seus pequenos peitos subindo e descendo em um ritmo tranquilo e sereno. Elara e Joaquim, acompanhados por Dona Rosa, a vizinha de cabelos brancos que doara o leite de cabra, observavam as bebês com uma ternura que aquecia o coração. "Elas são um presente, não são?" sussurrou Dona Rosa, os olhos marejados de emoção. "Um presente que nos ensina sobre a força inabalável da vida e a bondade que ainda existe no mundo." Elara assentiu, segurando a mão enrugada de Joaquim com firmeza. "E a mãe delas também precisa de nossa bondade. Não podemos esquecer a dor e o desespero que a levaram a um ato tão extremo." Joaquim, com a sabedoria acumulada dos anos, ponderou.
O delegado sugeriu que deixemos a notícia se espalhar um pouco mais, que a pressão da consciência a traga de volta, mas que ela saiba que encontrará apoio, não condenação. Queremos que ela venha por vontade própria, não por medo de ser caçada. Eles estavam tecendo uma rede de compaixão e compreensão, uma armadilha de amor para a alma ferida e atormentada de Ana. A comunidade, unida por um propósito maior, decidira que a verdadeira justiça não seria a punição implacável, mas sim a cura e a restauração. Ana, ainda no carro, sentiu um impulso avassalador. Não podia esperar. A culpa se tornava mais pesada a cada minuto e a coragem mais frágil. Precisava agir antes que o medo a paralisasse. Olhou para o relógio. A noite avançava. Tarde para uma aparição pública, mas talvez não para uma conversa particular. Seus olhos se fixaram na casa de Elara, que reconheceu da notícia e da praça. Com um nó na garganta, ligou o motor novamente, sem a intenção de fugir. Dirigiu devagar, o carro quase silencioso, parando a uma distância discreta da residência da parteira, onde uma luz suave ainda brilhava. O coração batia descompassado, uma melodia frenética de medo e esperança. Sabia que aquele era o primeiro passo em uma jornada longa e dolorosa, mas necessária para sua paz. Ao descer, a brisa fria da noite a envolveu, e ela deu um passo hesitante em direção à luz que emanava da casa de Elara, onde suas filhas dormiam, alheias à tempestade emocional que se aproximava. Cada passo era uma confissão silenciosa, um pedido de perdão não verbal e profundo. Ana sentiu o coração saltar na garganta ao se aproximar da porta de madeira envelhecida. A luz suave que vazava pelas frestas parecia convidá-la, mas também expor cada tremor em suas mãos, cada batida descompassada em seu peito. Levantou a mão, que parecia pesar 1 tonelada, e hesitou. O que diria? Como começaria a desfazer o nó de mentiras e desespero que a havia levado até ali? Com um suspiro trêmulo, reuniu toda a coragem que lhe restava e bateu, um som abafado que ecoou no silêncio da noite. Em poucos segundos, a porta se abriu. Elara, com seus cabelos grisalhos presos num coque e um olhar de serena sabedoria, estava ali. Seus olhos, que haviam visto tanta vida e dor, fixaram-se em Ana. Não com julgamento, mas com uma curiosidade gentil. Ana sentiu-se nua, exposta sob aquele olhar. As palavras se recusavam a sair. Boa noite, disse Elara, a voz calma e acolhedora, sem um pingo de surpresa. Era como se ela soubesse, como se estivesse esperando. Entre, por favor, o ar da noite está frio. Ana deu um passo hesitante para dentro, sentindo o calor da casa e o cheiro de ervas e leite. O ambiente era simples, mas transbordava de uma paz que ela não sentia há muito tempo. Seus olhos varreram a pequena sala de estar, parando nos berços improvisados no canto, onde Maria e Sofia dormiam, seus rostinhos serenos e rosados. Uma onda de emoção avassaladora a atingiu, uma mistura de amor, culpa e um alívio quase insuportável. As meninas estavam realmente bem. Eu sou Ana. Ela conseguiu balbuciar, a voz rouca e quase inaudível. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela lutou para contê-las. Eu sou a mãe delas. Elara não reagiu com choque ou condenação, apenas assentiu devagar, um pequeno sorriso triste nos lábios. Eu sei, querida, nós sabíamos que você viria. Sente-se. Quer um chá? A gentileza de Elara era um golpe mais forte do que qualquer acusação. Ana desabou em uma cadeira de madeira, as mãos cobrindo o rosto, as lágrimas finalmente jorrando incontroláveis. Eu sinto muito, ela soluçava, as palavras se perdendo entre os soluços. Eu sinto muito por tudo. Eu estava tão perdida, tão desesperada. Joaquim, que estava na cozinha e havia escutado a conversa, apareceu na soleira da porta, seu olhar também carregado de compaixão. Ele se aproximou,
colocando uma mão gentil no ombro de Ana. Não precisa dizer mais nada agora, minha filha. O importante é que você está aqui e que suas meninas estão seguras. A presença de Joaquim, sua voz calorosa e o toque paterno quebraram ainda mais as barreiras que Ana havia construído ao redor de seu coração. Ela ergueu os olhos, vendo a sinceridade e a ausência de julgamento nos rostos de Elara e Joaquim. Era como se estivessem olhando para uma alma ferida, não para uma criminosa. Elara se sentou em frente a ela, os olhos fixos nos dela. A vida nos prega peças, Ana. Às vezes, a dor nos cega para o que é mais precioso, mas a natureza, em sua sabedoria, nos deu uma segunda chance. Suas filhas são um milagre e você, Ana, também merece uma chance de recomeçar. Ana sentiu um calor se espalhar pelo peito, uma sensação estranha e há muito esquecida. Não era o fogo da vergonha, mas o calor da esperança. Olhou para as gêmeas dormindo, depois para os rostos bondosos à sua frente. Aquele vilarejo que ela tanto temia estava oferecendo a ela não um castigo, mas um caminho para a redenção. A jornada seria longa, repleta de arrependimento e esforço, mas pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu que talvez não estivesse sozinha. O primeiro passo havia sido dado, e a luz da compaixão a guiava. Ana sentia o calor da esperança e a dor do arrependimento, sob o olhar de compreensão profunda de Elara e Joaquim. A parteira se levantou, ajeitando os cobertores das gêmeas nos berços improvisados, um gesto que Ana observou com gratidão. Elas precisam de você, Ana, disse Elara com um olhar sereno. Mas você também precisa se perdoar. Essa é a parte mais difícil. Joaquim se sentou ao lado de Ana, sua mão grande e calejada, repousando sobre a dela com firmeza. Não é fácil, minha filha. Ninguém disse que seria. Mas o primeiro passo, o mais difícil, você já deu. A verdade liberta, mesmo que doa como uma ferida aberta. Ana olhou para os dois, as lágrimas escorrendo por seu rosto exausto. Eram lágrimas de um tipo diferente, menos desespero, mais a exaustão que precede a cura. Eu não sei como posso me perdoar, ela sussurrou, a voz embargada. Eu as abandonei, deixei-as para morrer. Que tipo de mãe faz uma coisa dessas? A dor em suas palavras era palpável, um lamento de sua alma atormentada. Elara se aproximou, sentando-se novamente em frente a Ana, seus olhos gentis fixos nos dela, transmitindo a calma que Ana desesperadamente precisava. A dor nos faz coisas que não faríamos em sã consciência. O luto, o desespero financeiro, não justificam, mas nos ajudam a compreender seu sofrimento. O importante é o que você faz a partir de agora. Ela fez uma pausa. O vilarejo não a julgará com a dureza que você imagina. Não queremos vingança, mas que você encontre seu caminho de volta para suas filhas e para si mesma. A menção do vilarejo trouxe um novo calafrio a Ana. A compaixão de Elara e Joaquim era uma coisa, a aceitação da comunidade um abismo intransponível. Eles saberão, todos saberão quem eu sou e o que fiz. Ela disse, a voz quase inaudível, o medo apertando sua garganta. Como poderei olhá-los? Joaquim apertou sua mão com mais força, um gesto de encorajamento. Com a cabeça erguida, Ana, com a coragem de quem reconhece o erro e busca reparação. Vale Verde entende a fragilidade humana. O milagre das meninas lhes ensinou sobre perdão e a força inabalável da vida. Ana olhou para as gêmeas novamente, seus pequenos rostinhos serenos e rosados, dormindo pacificamente. Maria e Sofia. Seus nomes ecoavam em sua mente com nova doçura, não mais um fardo, mas um chamado urgente e amoroso. Sentiu um desejo profundo de segurá-las, sentir o calor de seus corpos, compensar o tempo perdido. Eu quero ficar com elas, ela disse. A voz um pouco mais firme, uma centelha de determinação acendendo em seus olhos. Eu quero ser a mãe que elas merecem. Elara sorriu.
seu rosto enrugado, iluminado por uma paz imensa. E você será a Ana. Não será fácil, querida. Haverá dias difíceis de dúvida e culpa, mas estaremos aqui para ampará-la. A comunidade inteira estará aqui, como uma grande família. Joaquim se levantou, caminhando até a janela e olhando para a noite estrelada que começava a clarear no horizonte. Amanhã, com o sol em Vale Verde, será um novo dia. Um dia para construir um novo caminho, para você e suas filhas. Um caminho de superação e amor. Ana sentiu um nó na garganta, mas não de medo, e sim de uma emoção avassaladora. O peso da culpa não desapareceu, mas uma fresta de luz, antes impensável, abria um caminho possível. A jornada seria árdua e longa, repleta de arrependimento e esforço. Mas a promessa de apoio e a visão das filhas a impulsionavam com força renovada. Precisava ser forte, por elas e por si mesma, para honrar essa segunda chance. A madrugada se aproximava, e com ela, a chance de um recomeço. Elara e Joaquim, com sabedoria e generosidade, haviam plantado a semente da esperança no coração de Ana. Cabia a ela regá-la e fazê-la florescer, passo a passo. A primeira noite de sua redenção começava, sob o olhar compassivo de estranhos que se tornariam sua nova família. Ana sentiu o coração, antes um tambor de pânico, acalmar-se um pouco, embalado pela gentileza inesperada. A promessa de apoio, e não de condenação, era um bálsamo para sua alma ferida. Elara, percebendo a exaustão profunda de Ana, tocou-lhe o braço com carinho. Você precisa descansar. Querida, esta noite foi longa e dolorosa para todos nós. Pode ficar aqui, no quarto de hóspedes. É importante que esteja perto de suas meninas. Joaquim assentiu, seus olhos transmitindo uma paz que Ana não via há anos. Sim, Ana, não há pressa. O mais importante é que você está aqui e que Maria e Sofia estão seguras. O resto resolveremos juntos, um passo de cada vez. Ana, com a voz ainda embargada, tentou agradecer, mas as palavras se perderam em um suspiro trêmulo. Levantou-se devagar, sentindo as pernas bambas, e caminhou até os berços improvisados. Seus olhos se fixaram nos rostinhos serenos das gêmeas. Maria, com um pequeno sorriso nos lábios, e Sofia, com a mãozinha fechada perto do queixo. Eram tão pequenas, tão inocentes, e ela as havia abandonado. Uma nova onda de culpa a atingiu, mas desta vez ela não a sufocou. Havia espaço para a dor, mas também para um amor avassalador que renascia. Com a permissão silenciosa de Elara, Ana estendeu a mão hesitante e tocou a bochecha macia de Maria. A pele quente e suave sob seus dedos era um choque elétrico, uma conexão que ela havia cortado e que agora se restabelecia. Uma lágrima solitária escorreu, mas era uma lágrima de ternura, de um amor que ela pensou ter perdido para sempre. Minhas meninas, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Elara e Joaquim observavam a cena com os olhos marejados, testemunhas silenciosas do início de uma redenção. Mais tarde, no quarto simples que Elara lhe ofereceu, Ana deitou-se na cama macia. O cheiro de lavanda e o silêncio acolhedor eram um contraste gritante com o turbilhão de sua mente. Ela não conseguia dormir. Cada detalhe da noite se repetia. O desespero na estrada, o choro das bebês, a imagem do leão. E agora, a compaixão de Elara e Joaquim. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando a verdade de seu próprio coração. Ela não era a mulher endurecida que pensava ser. A dor a havia cegado, mas a bondade de estranhos a estava trazendo de volta à luz. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol espreitavam pela janela, pintando o quarto com tons dourados. Ana se levantou, sentindo uma nova determinação. O medo da comunidade ainda estava ali, um nó no estômago, mas a visão das filhas e a promessa de apoio de Elara e Joaquim lhe davam força.
Ela sabia que a jornada seria longa, cheia de desafios e arrependimentos a serem enfrentados, mas não estaria sozinha. Ao sair do quarto, encontrou Elara na cozinha, preparando o café da manhã. O cheiro de pão fresco e café encheu o ar. "Bom dia, querida", disse Elara com um sorriso caloroso. "Dormiu bem?" Ana balançou a cabeça. "Não muito, mas sinto-me diferente, mais leve." Elara assentiu. "É o peso da verdade, Ana. Ele dói, mas também liberta." Joaquim se juntou a elas, trazendo um jarro de leite fresco. "Hoje é o dia em que você começa a tecer uma nova história, Ana. Para você e para suas filhas. A comunidade saberá, e nós estaremos ao seu lado." Ana sentiu um nó na garganta, mas desta vez era de gratidão. Olhou para a janela, onde o sol já brilhava forte sobre Vale Verde. Era um novo dia, e ela estava pronta para enfrentá-lo, não mais fugindo, mas caminhando em direção à sua redenção, um passo de cada vez, com o amor de suas filhas como guia e o apoio de uma comunidade inteira. Ana sentiu o cheiro do café fresco e do pão caseiro, um aroma reconfortante que contrastava com a tempestade em seu peito. Sentada à mesa da cozinha de Elara, ela segurava a xícara de chá de ervas, as mãos ainda tremendo ligeiramente. Joaquim e Elara a observavam com uma mistura de carinho e expectativa. "O sol já está alto, Ana", disse Joaquim, a voz suave, mas firme. "O vilarejo está acordando. É hora de enfrentar o dia." Ana assentiu, engolindo em seco. O nó em sua garganta parecia apertar a cada batida do coração. Ela olhou para a porta do quarto onde Maria e Sofia dormiam. Uma imagem que lhe dava força e um medo avassalador. Como as pessoas a veriam? Como a julgariam? Elara, percebendo a angústia em seus olhos, colocou a mão sobre a dela. "Não estará sozinha, querida. Estaremos ao seu lado. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a cura. E Vale Verde, Ana, é um lugar que acredita em segundas chances." Ana respirou fundo, tentando absorver a coragem que emanava deles. Levantou-se devagar, as pernas ainda um pouco fracas. Eu preciso vê-las mais uma vez", sussurrou, caminhando até o quarto. As gêmeas dormiam profundamente, alheias ao drama que se desenrolava. Ana se ajoelhou ao lado dos berços, seus dedos roçando os cabelos finos de Maria, depois a mãozinha de Sofia. Uma onda de amor e culpa a inundou. "Eu prometo a vocês", ela murmurou, as lágrimas escorrendo, "que farei tudo para merecer o amor de vocês." Ao sair do quarto, encontrou Elara e Joaquim à porta, com olhares encorajadores. "Vamos, Ana", disse Elara, estendendo a mão. Ana a segurou, sentindo a força daquela mulher. Juntos, os três saíram da casa, o sol da manhã iluminando o caminho. Cada passo era uma batalha contra o medo que ameaçava paralisá-la. O cheiro de terra molhada e flores silvestres preenchia o ar, mas Ana mal percebia. Seus olhos estavam fixos na praça que começava a se encher de aldeões. O burburinho de vozes cessou no momento em que a viram. Um silêncio pesado caiu sobre a praça e todos os olhares se voltaram para ela. Ana sentiu-se como um animal encurralado, mas ergueu a cabeça, lembrando-se das palavras de Joaquim. O coração batia tão forte que parecia saltar do peito. Ela viu rostos familiares da noite anterior, alguns com curiosidade, outros com uma tristeza profunda. Dona Rosa estava lá, com os olhos marejados. O delegado sério observava à distância. Ana parou no centro da praça, ao lado de Elara e Joaquim, que a amparavam. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro. Ela sentiu o olhar de cada pessoa, um misto de condenação e, em alguns, uma ponta de compaixão. Era o momento, o clímax de sua jornada. Com a voz embargada, mas firme, Ana começou a falar. "Eu sou Ana", disse, olhando para os rostos à sua frente.
Eu sou a mãe de Maria e Sofia, e eu as abandonei. As palavras, ditas em voz alta, rasgaram o ar e seu próprio peito. Lágrimas escorriam livremente agora, mas ela não as enxugou. Eu estava perdida, consumida pela dor e pelo desespero. Eu não vi saída. Eu fui fraca, fui cruel. Não há desculpa para o que fiz. Ela fez uma pausa, respirando fundo, sentindo o peso das palavras. Mas o milagre de suas vidas, a bondade de vocês, me trouxe de volta. Eu não peço perdão agora, pois sei que é algo que terei que conquistar dia após dia. Eu só peço uma chance de provar que posso ser a mãe que elas merecem, que posso honrar a segunda chance que a vida e vocês me deram. O silêncio persistiu por um momento, denso e carregado. Então, um murmúrio começou a se espalhar pela multidão, não de raiva, mas de uma emoção complexa. Elara apertou a mão de Ana, um sinal de apoio. Joaquim deu um passo à frente, sua voz ressoando na praça. Ana errou, sim, mas a dor que a levou a isso foi imensa. Ela está aqui de coração aberto, buscando redenção. O que faremos, Vale Verde? Vamos condená-la ou vamos estender a mão? Como fizemos com suas filhas? Vamos mostrar que a compaixão é mais forte que o julgamento? A pergunta de Joaquim pairava no ar, um desafio à alma da comunidade. Ana, com o coração em frangalhos, esperava a resposta, o destino de sua redenção suspenso no ar. O silêncio, após as palavras de Joaquim, esticou-se, pesado e carregado de expectativas. Ana, com o coração batendo descompassado, esperava a condenação, o grito de raiva que ela sabia merecer. Mas não veio. Em vez disso, Dona Rosa, a mulher de olhos marejados que Ana havia notado, deu um passo hesitante para a frente. Seus olhos, antes cheios de tristeza, agora brilhavam com uma compaixão que desarmou Ana. Nós não podemos esquecer o milagre. A voz de Dona Rosa era embargada, mas clara. Nós vimos a bondade do leão, a proteção que a natureza ofereceu. Se a natureza selvagem pode perdoar a fragilidade humana e oferecer uma segunda chance, quem somos nós para não fazê-lo? Um murmúrio de concordância se espalhou, mais forte desta vez. Outros aldeões começaram a se mover, não para acusar, mas para se aproximar. Um homem mais velho, com as mãos calejadas de trabalho na terra, deu um passo à frente. A dor nos cega, Ana. Muitos de nós já experimentamos a perda, o desespero. Não é uma desculpa, mas é uma verdade. Se você está disposta a lutar, a se redimir, Vale Verde estará com você. As palavras de aceitação, tão inesperadas, atingiram Ana como uma onda morna. As lágrimas que antes eram de culpa e medo, agora se misturavam com um alívio avassalador. Ela sentiu as pernas fraquejarem, mas Elara e Joaquim a ampararam, um de cada lado. O nó em sua garganta se desfez e um soluço profundo escapou, não de desespero, mas de uma gratidão imensa. Ela olhou para os rostos à sua volta e viu não o julgamento implacável que esperava, mas olhares de compreensão, alguns até de tristeza compartilhada. A comunidade estava estendendo a mão. O delegado, que observava de longe, agora se aproximou, um sorriso discreto no rosto. Não haverá acusações formais, Ana, ele disse a voz calma. A justiça de Vale Verde é diferente. É sobre cura, não punição. Mas a sua jornada de reparação começa agora e será pública para que todos vejam a sua dedicação. Ana assentiu, mal conseguindo falar. A justiça de Vale Verde era um fardo diferente, mas um que ela estava disposta a carregar. Elara, com um brilho nos olhos, virou-se para a multidão. Maria e Sofia estão dormindo na minha casa. Se alguém quiser conhecê-las, ver a prova viva de que a esperança sempre encontra um caminho. A sugestão de Elara foi o catalisador. As pessoas, antes hesitantes, começaram a se mover em direção à casa da parteira, um fluxo suave e respeitoso. Ana sentiu um puxão gentil de Elara. Venha, querida, é hora de você apresentá-las ao seu novo mundo e ao seu novo eu. Com o coração ainda em turbilhão,
Mas agora, impulsionado por uma força recém-descoberta, Ana caminhou ao lado de Elara e Joaquim. Ao entrar novamente na casa, o cheiro de ervas e leite a acolheu. As gêmeas ainda dormiam, mas agora, sob o olhar de dezenas de pares de olhos curiosos e gentis, Ana se aproximou dos berços, o medo dando lugar a um amor protetor. Ela tocou a mãozinha de Maria, depois a de Sofia, e pela primeira vez sentiu-se digna de ser mãe. Levantou o olhar para a comunidade, um sorriso trêmulo nos lábios. Estas são Maria e Sofia, ela disse, a voz ainda embargada, mas cheia de uma nova doçura. Minhas filhas. E a minha segunda chance. Aquele momento, a aceitação silenciosa e a promessa de apoio selou o destino de Ana. O caminho à frente seria longo, repleto de desafios para reconstruir a confiança e perdoar a si mesma. Mas ela não estava sozinha. A comunidade de Vale Verde, movida por uma compaixão que transcendeu o julgamento, oferecia um porto seguro. Ana sabia que cada dia seria um esforço, cada sorriso das filhas, uma lembrança do milagre e de sua responsabilidade. Mas, enquanto segurava a mão de Elara, sentindo a presença firme de Joaquim ao seu lado, ela soube que havia encontrado não apenas o perdão, mas um novo lar, uma nova família e a chance de reescrever sua história, um capítulo de amor e superação por vez. Os dias que se seguiram àquele momento de confissão e aceitação foram um misto de desafios e pequenas vitórias para Ana. A princípio, o silêncio respeitoso dos aldeões na praça se transformou em olhares curiosos, alguns ainda hesitantes, outros cheios de uma compaixão sincera. Ana sentia cada um desses olhares, um lembrete constante de seu passado, mas também um convite para um novo futuro. Ela se dedicava incansavelmente às filhas, Maria e Sofia, que cresciam fortes e saudáveis sob seus cuidados amorosos e a supervisão atenta de Elara. Ana começou a trabalhar na horta comunitária, suas mãos antes delicadas, agora se endurecendo com o trabalho na terra. Não era apenas uma forma de contribuir, mas uma terapia. Cada semente plantada, cada erva colhida era um ato de reparação, um esforço para nutrir a vida, assim como tentava nutrir a si mesma e suas filhas. Ela aprendia com Dona Rosa as receitas locais, com Joaquim os segredos da terra e com Elara a sabedoria da vida. Lentamente, a viúva solitária e amargurada dava lugar a uma mulher mais forte, mais presente, mais humana. Maria e Sofia eram a luz de seus dias, seus primeiros sorrisos, os primeiros balbucios, os primeiros passos. Cada um desses marcos era um bálsamo para a alma ferida de Ana. Ela a segurava perto, sentindo o calor de seus pequenos corpos, e em cada abraço, uma parte do gelo em seu coração se derretia. As meninas, alheias ao drama de seu nascimento, cresciam em um ambiente de amor e segurança, cercadas não apenas pela mãe, mas por toda a comunidade de Vale Verde, que as via como um milagre vivo. Elara e Joaquim permaneceram seus pilares, oferecendo conselhos, apoio e, acima de tudo, amizade. Eles a lembravam que o perdão não era um evento único, mas um processo contínuo, especialmente o auto-perdão. A história do leão, que um dia fora um símbolo de sua vergonha, transformou-se em uma lenda de proteção e bondade, um lembrete de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo nos momentos mais sombrios. A imagem do majestoso animal se tornou um símbolo de esperança para Vale Verde. Com o tempo, Ana percebeu que a culpa não desaparecia por completo, mas se transformava. Não era mais um peso esmagador, mas uma cicatriz, uma lembrança do caminho que a trouxe até ali e da mulher que ela se recusava a ser novamente. Ela olhava para as filhas, para os rostos sorridentes dos vizinhos, para a beleza simples de Vale Verde e sentia uma paz que nunca imaginou ser possível. Havia encontrado seu lugar, sua família, seu propósito. Anos se passaram.
Maria e Sofia, agora garotinhas cheias de vida, corriam pela praça, suas risadas ecoando pelas casas. Ana, com os cabelos um pouco mais grisalhos, mas os olhos brilhando com uma nova luz, observava-as com um amor imenso. Ela era uma parte integral de Vale Verde, uma voz respeitada, uma mãe dedicada. Sua história, antes um segredo sombrio, era agora um testemunho da capacidade humana de se reerguer, de se perdoar e de encontrar a redenção. A vida em Vale Verde continuou, tecendo novas histórias de amor, superação e compaixão. Ana, ao lado de suas filhas e de sua nova família, sabia que a jornada havia sido longa e dolorosa, mas que cada passo valerá a pena. O milagre das gêmeas, a bondade do leão e a generosidade da comunidade haviam transformado não apenas suas vidas, mas a alma de um vilarejo inteiro, provando que mesmo nas maiores adversidades, o amor e a esperança sempre encontram um caminho para florescer. Anos se tornaram décadas, e a história de Ana, Maria e Sofia era a própria essência do espírito de Vale Verde. As gêmeas, agora jovens mulheres com a beleza e a força da terra que as acolheu, eram um testemunho vivo do milagre que havia transformado suas vidas e as de todos ao redor. Maria, com a vivacidade dos olhos de Ana, e Sofia, com a calma e a profundidade que pareciam herdar do silêncio protetor da floresta, eram inseparáveis, um reflexo do amor que as unia. Elas conheciam sua história, contada por Elara e Joaquim, com a delicadeza de quem narra uma lenda antiga, e por Ana, com a honestidade crua de quem busca o perdão eterno, a cada dia. Ana, com os cabelos já prateados, mas o olhar mais sereno e profundo do que nunca, era a matriarca silenciosa de uma família que se estendia por todo o vilarejo. Sua horta prosperava, suas mãos calejadas agora plantavam não apenas sementes, mas esperança e cura. Ela se tornara uma conselheira, uma ouvinte atenta para os jovens que enfrentavam seus próprios dilemas, sempre com uma palavra de sabedoria sobre a capacidade humana de se reerguer das cinzas do desespero. Sua presença era um lembrete constante de que a compaixão podia florescer mesmo no solo mais árido. Em uma tarde ensolarada, Maria e Sofia sentaram-se com Ana sob a velha árvore de carvalho na praça, o mesmo local onde anos antes sua mãe havia proferido as palavras de sua redenção. Sofia, com um olhar pensativo e gentil, perguntou: "Mãe, você ainda pensa naquele dia? Naquele leão que nos salvou?" Ana sorriu, um sorriso que carregava a doçura de anos de amor incondicional e a sombra tênue de uma culpa perdoada, mas jamais esquecida. "Todos os dias, minhas filhas, não com dor, mas com uma gratidão que transcende o tempo. O leão. Ele foi o primeiro anjo de vocês, um mensageiro da vida. E Vale Verde, o segundo, com seu abraço caloroso." Maria, mais impetuosa e com os olhos brilhando de afeto, segurou a mão da mãe com firmeza. "Nós não temos raiva, mãe. Nunca tivemos. Só amor e um orgulho imenso de você, por ter encontrado o caminho de volta para nós e para si mesma." As palavras de Maria eram um bálsamo que, mesmo depois de tantos anos, ainda curavam as últimas feridas na alma de Ana, reforçando a certeza de seu lugar. Ela apertou as mãos das filhas, sentindo a força e a pureza do amor delas, um laço inquebrável. Elara, agora uma anciã respeitada, com rugas que contavam histórias de uma vida plena, e Joaquim, com a sabedoria dos anos marcando seu rosto, observavam a cena de longe, sentados no banco da praça. Seus olhos se encontraram e um sorriso compartilhado iluminou seus rostos enrugados, testemunhas silenciosas de uma jornada extraordinária. Eles haviam testemunhado o milagre, não apenas o das gêmeas, mas o da transformação de uma alma endurecida em um farol de esperança. Ela encontrou a paz, não é?
sussurrou Elara, a voz embargada pela emoção e pela alegria. Joaquim assentiu, seus olhos fixos em Ana e nas meninas, um brilho de satisfação neles. Mais do que paz, Elara, ela encontrou a si mesma, a sua verdadeira essência, e nos ensinou que o amor, o verdadeiro e incondicional, é capaz de derrubar as muralhas mais altas do desespero e do arrependimento. A história do leão e das gêmeas se tornou um conto de fadas para as crianças de Vale Verde, uma parábola viva sobre a bondade inesperada da natureza, a fragilidade humana e o poder redentor da compaixão. O leão, embora nunca mais visto, vivia em cada coração, um guardião invisível que lembrava a todos que a vida sempre oferece um novo amanhecer, uma nova chance. Ana se levantou, abraçando as filhas com força, sentindo o calor de seus corpos jovens e vibrantes. O sol poente pintava o céu de laranja e roxo, e a brisa suave trazia o cheiro adocicado de jasmim e terra molhada. Ela olhou para o horizonte, para a floresta que um dia fora seu pesadelo e agora era um símbolo de proteção e renovação. A jornada havia sido longa, repleta de sombras e luzes, mas o destino, um lar repleto de amor e aceitação, era a mais bela das recompensas. Ela havia se perdoado, não por esquecer o passado, mas por aceitar que a redenção era um caminho contínuo, não um ponto final. E nesse caminho, ela sabia, com cada fibra de seu ser, que nunca mais estaria sozinha. Vale Verde era seu porto, suas filhas, sua âncora, e o amor, sua bússola eterna, guiando-a sempre.